pessoal, vamos lá, agora vai dar certo. Então, um molde de gás ideal percorre um processo cíclico, né, ABCA. Então, ele sai daqui de A, vai para B, vem para C e volta para A. Em um diagrama, pressão em função do volume, conforme mostrado na figura. Sendo que a etapa AB, que é essa etapa aqui, ó, ocorre, né, ela é uma transformação isobárica, ou seja, ocorre com pressão constante. A etapa BC é isocórica, que é daqui para cá, ó. Ela ocorre com volume constante. E a etapa CA é isotérmica, que é essa daqui de C voltando para A. Ela ocorre com temperatura constante. Então, o que a questão nos diz até aí é o seguinte. Então, considerando as afirmações, o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Então, vamos ver o seguinte. Na etapa BC, o que é que ocorre aqui na etapa BC? De B para C, eu tenho que a variação de volume é zero, certo? Porque ela ocorre com volume constante, ó. Tanto em B quanto em C, o volume é V2. Então, variação de volume é zero. Logo, o trabalho também é zero. Ok? Logo, o trabalho também é zero. Beleza. O que é que isso me dá pela primeira lei da termodinâmica? Me dá o seguinte, a primeira lei da termodinâmica, Q é igual a ΔU mais trabalho. No entanto, esse trabalho aqui ele é nulo. Então, sobra o seguinte, que Q é igual a ΔU. Ou seja, se a variação de energia aumentar, é porque o gás absorveu calor. Se a variação de energia interna diminuir, né, se a energia interna diminuir, melhor dizendo, então é porque o gás perdeu calor. Então, o que nós temos que analisar aqui é o seguinte. Em C, eu tenho essa isoterma aqui, ó, que eu posso até continuar ela aqui. E em B, eu tenho essa outra isoterma aqui, ó. Então, como a isoterma que passa em B está mais afastada dos eixos do que a isoterma que passa em C, eu deduzo aqui que a temperatura em B ela era maior que a temperatura em C. Logo, o gás ele sai de um estado de maior temperatura para um de menor temperatura. Ou seja, a energia interna, né, diminuiu. Logo, significa dizer que ele também, o calor, né, ele perdeu o calor nesse caso aqui. Então, o gás libera calor na etapa BC, está correto. Correto por quê, professor? Porque o gás teve a sua temperatura diminuída. Logo, ele teve que perder calor. Agora a gente vai analisar aqui o que? Agora a gente vai analisar a etapa CA. Ele está dizendo que perdeu calor também na etapa CA. Então, o que é que eu tenho aqui na etapa CA? Na etapa CA, eu tenho uma transformação isotérmica. Então, aqui não há, né, variação de temperatura. Então, a variação de temperatura é zero. Qual das três formas de energia, vamos dizer assim, está associada à variação de temperatura? Nós temos aí a variação de energia interna. Então, se não houve variação de temperatura, a variação de energia interna também é zero. Sendo assim, a primeira lei da termodinâmica passa a ficar da seguinte maneira: Q é igual a ΔU mais trabalho. Só que esse ΔU, ele é zero, tá certo? Então, sobra aqui Q é igual a trabalho. Isso significa dizer que, se o gás se expandir, eu tenho um trabalho positivo, logo o gás absorveu calor positivo. Se o volume do gás diminuir,
significa dizer que o trabalho é negativo, o gás, o sistema sofreu o trabalho, logo o calor também é negativo, significa que o calor foi liberado. Então, se a gente olha para C, o volume em C é V2. Se a gente olha para A, o volume é V1. E aí a gente percebe que V2, que V1, melhor dizendo, é menor que V2. Ou seja, o gás se contraiu, o gás foi contraído pelo o sistema, a vizinhança, melhor dizendo, contraiu o gás. Então, o que é que significa dizer aqui? Que a variação de volume, vamos botar assim, a variação de volume é menor que zero, logo o trabalho é menor que zero. Bem, se houve aqui uma diminuição no trabalho, um trabalho negativo, o calor também tem que ser negativo. Logo, significa dizer que o calor também foi perdido na etapa CA. Então, o gás libera calor tanto em BC quanto em CA, afirmativa verdadeira. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Posso passar para a segunda afirmação? Então, vamos lá. Na segunda afirmação, pessoal, diz o seguinte: o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Então, o trabalho do gás é não nulo, ou seja, trabalho diferente de zero. Só que a gente já viu que nessa etapa BC aqui, o trabalho é nulo, porque lá na BC, veja, variação de volume zero, trabalho zero. Então, aqui a gente não vai nem analisar, porque isso aqui a gente já sabe que é falso, tá certo? Então, isso aqui já é falso, eu não vou nem analisar ali o AB para não perder tempo. Mas se você quiser analisar, de A para B, houve um aumento de volume, logo o trabalho é positivo, tá certo? Terceira afirmação: o gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Bem, esse CA também a gente já sabe que isso aqui é mentira, porque no CA eu tenho uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura é constante ao longo da transformação. Então, isso aqui já é mentira, tá certo? A gente sabe que isso aí já é mentira. A temperatura ela aumenta realmente de A para B, porque em A ela está numa isoterma mais próxima dos eixos do que em B. Então, de A para B tem um aumento sim de temperatura. Dessa forma, pessoal, só é verdadeira, só é correta A1, tá certo? Então, a alternativa correta aí seria a letra B de bola, tudo bem? Apenas A1 está correta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professor. Pode seguir? Então vamos lá. Olha, a segunda questão diz o seguinte: em relação à primeira lei da termodinâmica, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso. A afirmativa 1 diz o seguinte: a variação de energia interna, quem é a variação de energia interna? ΔU, tá bom? Isso aqui é ΔU. A variação de energia interna, quando o sistema absorve 20 calorias, o sistema está absorvendo calor, tá certo? Então, isso aqui é calor. E esse calor aqui, ele é positivo, tá bom? 200 positivo, porque ele está absorvendo, ok? 200 calorias. Eu vou deixar aqui só calor maior que zero, tá bom? Calor maior que zero, a gente já sabe que é 200 positivo. E realiza trabalho de 20 joules. Opa! Se é o sistema que realiza o trabalho de 200 joules, o trabalho também é positivo. Aí ele está querendo saber se a energia interna é 400 joules, tá certo?
Então, para resolver A1, para saber, é simples. Como ele está querendo saber a energia interna, a gente vai botar assim, ó, variação de energia interna é igual a quantidade de calor trocado menos a parte do calor que foi convertido para trabalho. Então, variação de energia interna vai ser igual a, o calor é positivo, então é esses 200 calorias. Só que veja uma coisa interessante aqui, ó. O calor aqui está em 200 calorias e o trabalho está em 200 joules. Então, a gente está trabalhando com unidades diferentes. Então, eu vou pegar, eu vou colocar aqui, ó, esse calor 200 calorias, vou colocar bem aqui embaixo, ó. Calor, quantidade de calor, 200 calorias, eu vou multiplicar por 4 para dar 800 joules. Professor, por que 4? É porque é o seguinte, uma caloria equivale a aproximadamente 4,186 joules. 4,186 joules, mais ou menos. Então, eu estou simplesmente arredondando esse 4,186 para 4, tá bom? Então, isso aí vai me dar 800 joules. Então, a quantidade de calor aqui, ó, vai ser 800. Aí, eu pego o trabalho já está em joule, que é 200. E isso aqui vai me dar que o ΔU é 600 joules. Tá certo? ΔU 600 joules. Só que lá ele está dizendo, ó, que o ΔU seria 400 joules. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Tudo bem? Essa afirmativa é falsa. Vamos para a afirmativa 2. Um sistema que excede 50 calorias para o meio... Opa! Agora, o sistema está liberando calor. Por que ele está liberando calor? Porque ele está cedendo. E toda vez que o sistema liberar calor, eu vou considerar esse calor negativo. Tá certo? 50 joules, ou 50 calorias. Para o meio ambiente e recebe trabalho de 150 joules. Opa! Então, ele está recebendo trabalho, o sistema está sofrendo o trabalho, então o trabalho aqui também é negativo, tá certo? Tem variação de energia interna negativa, então ele está querendo saber se a variação de energia interna é negativa. ΔU é menor que zero? É isso que eu quero saber. ΔU é menor que zero? Então, novamente a gente vai ter que trabalhar bem aqui, olha. Porque o calor... Deixa eu ver bem aqui quem está querendo chegar. Está chegando por aqui. Franciele. Chegou cedo a Franciele. Vamos lá. Ó. Então, novamente, eu vou aplicar essa equaçãozinha. Só que, veja, a quantidade de calor está em calorias. E a energia está em joule. Então, a gente não pode trabalhar. Novamente, eu vou trabalhar aqui embaixo, ó, a quantidade de calor de 50 calorias. Eu vou multiplicar novamente por 4, vai dar 200 joules. Tudo bem? 200 joules. Então, o meu ΔU vai ser o seguinte. Novamente, como é 50 calorias, né? Na verdade, não é 50, é menos 50, porque tem que ser negativo. Deixa eu fazer essa correção aqui. Aqui também menos 200. Então, ó, quantidade de calor, menos 200 joules, menos da fórmula, o trabalho que é menos 150 joules. Então, meu ΔU vai ser igual a menos 200 mais 150. Meu ΔU vai ser igual a menos 50 joules. Veja que deu realmente um ΔU negativo. E era justamente o que ele perguntava. Meu ΔU é negativo? Então, deu negativo. Então, afirmativa verdadeira. Tudo bem? Bem, terceira e última pergunta é o seguinte. Calor e trabalho são duas grandezas físicas de mesma dimensão? Sim. Né? Por quê? Calor
está relacionado à transformação de energia devido à diferença de temperatura. Trabalho, novamente, é uma transformação de energia, né? Eu estou geralmente transformando algum tipo de energia em energia cinética, porque eu tenho que ter movimento. Então, calor e trabalho são sim grandezas de mesma dimensão, tá bom? Porque tudinho tá, todas estão relacionadas aí todas estão relacionadas à energia. Então, como resposta correta, FVV seria aí a letra D de dado. Ok? Franciele, tu que chegou atrasado aí, a gente respondeu uma questão, tá bom? Essa daqui é a segunda questão, depois tu assiste a primeira questão aí, ok? Bem, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Vamos para a última. Última questão é uma questão que envolve mais cálculos, tá bom? Professor, Oi. você pode explicar bem novamente a relação de calor e trabalho serem grandezas de mesma dimensão? Ah, sim. Pronto. Vinícius, Fabrício, é o seguinte. Calor, que é calor? É transferência de energia. Tá bom? Transferência de energia. Só ver aqui novamente quem é que tá chegando aqui. Maria Vitória. Ó, calor é transferência de energia quando eu tenho dois sistemas próximos, dois corpos ou algo parecido, e há uma diferença de temperatura entre elas, tá certo? Então isso é transferência de energia. E o que é que a gente chama de trabalho? Trabalho é uma forma de transformação de energia, tá certo? É uma forma de transformação de energia também. Como é que ocorre aqui termicamente? Um sistema, ele absorve calor. Se ele absorve calor, parte desse calor pode ser usado para expandir o gás, para variar o volume, tá certo? Então, quando esse gás se expande, ele empurra as paredes do recipiente. E aí a gente pode dizer que essas paredes do recipiente, ao estarem se movendo, eu posso atribuir a elas uma energia mecânica, tá certo? Que eu dou o nome de energia cinética, devido ao movimento. Então veja, eu estou transformando energia térmica, que no caso é a transferência de calor, energia térmica, em energia cinética. Então eu estou transformando energia. Então trabalho é uma forma de transformação de energia. Lá na mecânica, um outro exemplo para isso é o seguinte: eu tenho uma bolinha e essa bolinha ela está lá numa determinada região, numa determinada altura em relação ao solo. O que acontece se eu solto a bolinha? Se eu solto a bolinha, ela cai, então ela vem aqui para baixo. Durante a queda, ela adquire movimento, ela adquire uma velocidade, então eu posso atribuir a ela, durante a queda, uma energia cinética. Mas essa energia cinética, ela não pode vir do nada. Essa bola lá em cima, ela já tinha que ter uma energia para durante a queda ela converter em energia cinética, vamos dizer assim. E lá no topo, Fabrício, o que eu digo é que essa bola ela possui uma energia potencial gravitacional, tá certo? Então, durante a queda, o que é que vai acontecer? Essa energia potencial gravitacional vai sendo convertida em energia cinética. Mas só ocorre essa transformação por quê? Porque para essa bola cair, eu tenho que ter uma força puxando essa bola para baixo, que é o que a gente chama de força-peso, tá certo? E quem é que realiza, e o que é que essa força-peso faz? Ela puxa a bolinha para baixo,
com um valor constante, vamos dizer assim, produzindo nela uma aceleração constante e, consequentemente, com o passar do tempo, toda a energia potencial gravitacional vai sendo convertida em energia cinética, tá certo? Aí a gente diz o seguinte, que para essa energia potencial gravitacional ser transformada em energia cinética, essa força-peso realiza um trabalho que a gente viu lá no primeiro ano, que era o trabalho realizado pela força-peso, que era dado até por essa equaçãozinha, ó, massa vezes a gravidade vezes a altura, tá certo? Massa da bolinha, gravidade no local e a altura da bolinha em relação, tá certo? Então, calor é uma forma de transferência de energia, trabalho é uma transformação de energia, e eu ainda tenho a energia interna que também se enquadra aqui nesse caso, tá certo? Então, todas elas são grandezas relacionadas à mesma coisa, que no caso é energia. Logo, eu digo que elas são de mesma dimensão. Tá bom? Obrigado. Nada. Qualquer coisa a gente conversa mais na sala, viu? Beleza. Na última, pessoal, eu tenho aqui um gráfico, novamente, e aí a questão me diz o seguinte, ó. Um mol de gás ideal monoatômico vai do estado A ao estado C, passando pelo estado B com pressão, como mostrado na figura abaixo. A quantidade de calor Q que entra no sistema durante esse processo é de aproximadamente... Então, o que ele quer saber aqui, pessoal, é qual é a quantidade de calor que entrou no sistema. Beleza, então vamos lá. Pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor ela vai ser a variação de energia interna mais o trabalho. Tá certo? A gente vai ter que resolver essa equaçãozinha. Então, para eu saber quanto foi que entrou de calor, eu tenho que saber quanto a energia interna do gás variou e quanto o trabalho também variou. Bem, como é que eu vou fazer? Vamos fazer logo aqui o trabalho, tá bom? Vou começar logo pelo trabalho. O trabalho, pessoal, ele vai ser quem? Ele vai ser essa área aqui abaixo, ó, completo dessa figurinha, tá certo? Então, a gente pode começar assim pelo seguinte, ó, calcular o trabalho. Aí a gente sabe que o módulo do trabalho, ele é igual à área da figura ali, ó, a área daquela figura. Só que essa figura ela é uma figura muito irregular, né? Ela é muito ruim de se calcular. Então, o que nós vamos fazer aqui é partir ela, eu vou partir ela em 3 pedaços, tá bom? Então, nós vamos chamar aqui o seguinte, nós vamos chamar isso aqui de figura 1, nós vamos chamar essa outra figura aqui de figura 2, e essa outra figura aqui de figura 3. Que figuras são essas, professor? Simples, ó. Eu tenho aqui um retângulo, aqui eu tenho um outro retângulo, tá certo? Na verdade, como a gente tem esses 2 retângulos aqui, nós vamos melhorar aqui a situação. Nós vamos chamar só esse retângulo aqui grandão de figura 1, tá bom? E o triângulo retângulo lá em cima de figura 2. Então, para melhorar, nós vamos aqui fazer uma pequena divisão. Então, nós vamos fazer assim, ó. Isso aqui vai ser a nossa figura 1, tá bom? Isso aí vai ser a nossa figura 1. Nós vamos calcular a área dessa figura. Então, no final, a gente calcula a área dessa, calcula a área da figura 2, e aí pronto. É só somar as duas. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vou colocar bem aqui assim, ó. A1. A1 vai ser o seguinte, esse lado aqui embaixo, qual é o comprimento dele? Ele começa no 1
e termina no 4. Então, o comprimento dele aqui, ó, é 3, tá certo? 3 o quê? 3 metros cúbicos, tá certo? Então, eu vou ter aqui 3 vezes a altura. Quem é a altura? A altura aqui é 1. Mas perceba o seguinte, 1 que? 1 quilopascal. 1 quilopascal. Esse casinho aqui, pessoal, ele vale 1000, tá bom? Esse casinho do quilo vale 1000. Então, é 1 vezes 1000. 1 vezes 1000, no caso, dá 1000. Então, a área 1 vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 1000, que vai ser 3000. Quais são as unidades, né? As unidades aqui. Como eu tenho metro cúbico, que é a unidade padrão para volume, e pascal, que é a unidade padrão para pressão, isso aqui é a unidade padrão de energia, que é joule, tá certo? Como é que eu encontro a área 2? A área 2 vai ser o seguinte, vai ser a base aqui do meu triângulo retângulo, que começa no 1 e termina no 3, então o comprimento dela aqui é 2, vezes a altura, tá certo? Dividido por 2, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. A base é 2, vezes, quanto é a altura? A altura, ó, começa no 1 e termina no 2. Então, essa altura aqui só é 1. Novamente, 1 vezes 1000, 1000. Isso tudo dividido por quanto, professor? Por 2. Por que por 2? Porque um triângulo retângulo é a metade de um retângulo. Então, eu tenho que dividir por 2. Aí, aqui o que a gente pode fazer é cancelar esse 2 com esse 2 e sobra 1000 joules. Então, quem vai ser agora o meu trabalho? O módulo do meu trabalho, né? O módulo do meu trabalho, ou o meu trabalho, deixa eu ver aqui, vamos analisar aqui o gráfico. De A para B e depois para C, o volume sai de 1 e vai até 4, então o volume aumenta. Se o volume aumenta, o meu trabalho é positivo, então eu posso até tirar esse módulo aqui. Então eu já posso ir aqui direto, ó. Trabalho vai ser igual a 3000 joules mais 1000 joules, isso aqui vai me dar 4000 joules. Pois pronto, a gente já encontrou o trabalho. O que a gente precisa fazer agora é calcular o ΔU, tá bom? Como é que eu vou calcular o ΔU, professor, nesses casos? O cálculo do ΔU vai ser o seguinte, ele é só um pouquinho mais complicado, mas dá para a gente resolver. Ó, calcular ΔU, tá bom? Bem, para calcular o ΔU, nós vamos imaginar o seguinte. A variação de energia interna, ela é dada por 3 meios de NR ΔT, tá bom? 3 meios de NR ΔT. Aí o que a gente tem que lembrar é o seguinte, esse ΔT é T2 menos T1, ok? ΔT é T2 menos T1. Só que é o seguinte, em nenhum momento a questão aqui me deu a temperatura. Então, aqui tem um impasse. E qual é o impasse? Como é que eu calculo a temperatura? Bem, eu calculo a temperatura aplicando o Clapeyron, tá bom? Como assim, professor? Simples. Ó, eu vou pegar aqui e vou lembrar o seguinte. Pela equação de Clapeyron, PV é igual a NRT. PV é igual a NRT.
A gente sabe qual é a quantidade de mols, a gente tem a pressão em cada ponto, a gente tem o volume em cada ponto, então eu consigo encontrar a temperatura. Então eu tenho que a temperatura, pela equação de Clapeyron, vai ser PV dividido por NR. Por que, professor, PV dividido por NR? Simples. Ó, PV é igual a T, então T é igual a PV. Já está aqui. E esse termozinho aqui, ó, ele vem para o outro lado, dividindo em forma de fração, então ele aparece aqui embaixo. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou pegar e vou substituir. Eu vou pegar e vou substituir esse termozinho aqui, ó, aqui no ΔT. Então vai ficar o seguinte, ó. ΔU é igual a 3 meios de NR. E aí quem é ΔT? ΔT é T2 menos T1. Então significa, ó, pressão 1 vezes o volume 1, tá certo? Dividido por NR menos pressão 2 vezes o volume 2 dividido por NR. Eu vou substituir o T2 por isso aqui e depois o T1 por isso aqui de novo. Meu Deus do céu, professor, que questão miserável é essa? Vai dar certo, pessoal. Calma aí. Vou repetir NR. E aí agora eu vou abrir o parêntese. Quem é T2? T2 é... Opa, essa setinha é para cá. Pronto, vamos lá. P2 V2 dividido por NR. Professor, e não é N2R2, não? Não, porque o N e o R é o mesmo em todos os pontos, tá bom? O R é uma constante. O N é o número de mols, e o número de mols não varia, quantidade de matéria. A questão não diz que foi adicionado e nem tirado, beleza? Quem é T1? Menos, tá certo? T1. Quem é T1? P1V1 dividido por NR. P1 vezes V1 dividido por NR. Fecha aqui o parênteses. Professor, ficou feio, viu? Mas vai melhorar, tá bom? Vai melhorar, porque perceba o seguinte. Vou repetir essa primeira parte, ó, 3 meios de NR. E você percebe que nos dois termos aqui eu tenho o NR. Então eu posso pegar esse NR e posso jogar para fora do parêntese. Aí ele vem assim, ó, 1 sobre... Eu trouxe ele aqui para fora do parênteses só porque vocês vão perceber, ó, que eu vou conseguir cancelar NR com NR, tá bom? Só mesmo para não fazer direto. Então sobrou quem dentro do parêntese? P2, V2 menos P1, V1. Tá certo? Sobrou isso aí. Para finalizar, eu chego aqui e corto esse N com esse N, esse R com esse R. Então isso aí vai ficar o seguinte: ΔU é igual a 3 meios de P2, V2 menos P1, V1. Só que agora nós vamos consertar bem aqui uma coisa. Professor, por que consertar uma coisa? Simples. Eu não preciso saber quais são os dados aqui em B. Tá certo? Eu não preciso saber quem são os dados aqui em B. Eu só preciso saber quem são os dados em A e em C, porque essa variação de energia interna ela só depende do estado inicial e do estado final.
Então, a única coisa que nós vamos fazer é consertar esses índices aqui, ó. Tá bom? Então, onde tem 1, eu vou colocar A. Onde tem 2, eu vou colocar C. Tá bom? Só questão mesmo aqui. Então, aqui é A. Aqui é A. Aqui é C. C. A, C, beleza? Feito isso aí, vamos só retirar os dados, tá certo? Só retirando os dados lá da questão rapidinho, ok? Retirando os dados, eu vou colocando aqui de lado, ó. Em A, vamos olhar aqui em A, pressão em A. A pressão em A é 2 vezes 1000 Pascal. Então, 2 vezes 1000, 2000 Pascal. Quem é o volume em A? O volume em A, 1 metro cúbico. Beleza. Em C, quem é a pressão em C? 1 vezes 1000, que é o K. Então, fica 1000 Pascal. E quem é o volume em C? 4 metros cúbicos. Opa, aqui não é PB não, aqui é PC, perdão. VC, 4 metros cúbicos. Beleza. E aí, professor, agora? Bem, agora nós vamos... Opa! Agora nós vamos pegar e arrastar esses dados para cá. Tá bom? Colocar bem aqui, ó. Dados. Isso aqui são os dados. Ok? Então, vamos lá. Substituindo os dados. ΔU é igual a 3 meios vezes quem é a pressão? A pressão C é 1000. Quem é o volume C? 4. Opa, aqui faltou o cúbicozinho aqui, ó. Menos. Quem é a pressão em A? 2000. Vezes. Quem é o volume em A? 1. Então, ΔU é igual a 3 meios, que multiplica 1000 vezes 4, 4000, menos 2000 vezes 1000, 2000. Ok? O que a gente pode fazer aqui, subtrai, né? Então, vamos lá. ΔU é igual, repetir os 3 meios, vezes 4.000 menos 2.000, 2.000. Aí, aqui a gente pode vir e simplificar 2.000 por 2, que fica 1.000. E aí, resolvendo essa continha, eu tenho que o ΔU é igual a 3.000. Ó, o Google Meet já está avisando a gente. 3.000 joules. Ok? Então, eu tenho aqui o meu ΔU, 3.000 joules. Professor, acabou? Não, pessoal. Acabou não. Eu encontrei agora o meu ΔU, encontrei o meu trabalho. Para finalizar, só falta a gente aplicar aqui o Q. Tá certo? Então, agora, calculando o Q. Então, Q é igual a ΔU mais trabalho. Q é igual. Quem é o ΔU? O ΔU, 3.000, que a gente encontrou,
mais o trabalho, que está lá em cima. Ó, trabalho, 4.000 joules. Então, 4.000 joules. Logo, quantidade de calor igual a 7.000 joules. Isso aqui eu tenho como resposta final, 7.000 joules. Essa é uma questãozinha, digamos, doída, porque eu tinha que desenrolar só essa parte aqui, né? Essa matemática aqui que eu tinha que desenrolar. Complexa. Ó, pessoal, vou parar aqui a gravação, tá certo?